Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos então para a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículos a partir do 19. Amém? Vamos ler então? Diz assim a palavra do Senhor: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Nós vamos falar um pouquinho nesta manhã, o tema, o que realmente tem valor. Estamos aqui, metade do ano, estamos em junho. Parece, se você puxar no pensamento, ontem nós estávamos fazendo projeto de vida. Nós estávamos colocando os nossos sonhos em um papel, nós estávamos aqui colocando diante do Senhor os nossos desejos, fazendo planos até essa data. E a data chegou. Junho, e veio carregado de tantas coisas, festas, comemorações, Copa, e tanta coisa acontecendo, tudo ao mesmo tempo. E nós vamos vivendo os nossos dias, e parece que os dias têm se abreviado. Parece que os dias têm se tornado um pouquinho mais curto, né? As pessoas um pouquinho aqui, que parece que a gente já tem um pouquinho mais de idade, parece que o tempo passava mais devagar. Parece que os dias eram mais lentos. A gente fazia tanta coisa. Parece que em 6 meses era quase uma eternidade. E agora 6 meses passa voando. E o exemplo é que nós estamos em junho. Parece que nós fizemos um plano em janeiro. E de repente você pegar o seu projeto de vida, você pode perceber que muitos dos seus planos ainda nem saíram do papel. Porque você está planejando. E o planejamento já passou 6 meses. E nós estamos aí, então, preocupados, vivendo tudo isso de uma, vez só, Copa, Ontem eu passei, com a Gi lá no shopping. Eu falei, nossa, não dá para saber o que a gente vê, Se era a decoração da Copa ou da festa junina, e ainda tinha gente com a decoração do Dia dos Namorados. Então, é tudo misturado. Eu falei, tá uma mistura aqui. Eu falei, a pessoa tem que comprar os ingredientes da festa junina para comemorar na Copa, para assistir o jogo, comendo canjica, pipoca, para poder fazer tudo ao mesmo tempo, porque está uma mistura. E nós vamos vivendo nessa mistura, aonde a tecnologia entrou para dizer que viria para nos dar mais tempo. Que iam nos ajudar, a tecnologia, em partes ajuda, mas em outra parte está nos tirando mais ainda do nosso tempo. Nós nos pegamos muitas vezes distraídos com tanta tecnologia, com tanta facilidade que nós temos em nossas mãos. E aquilo que era para nos dar mais tempo, com a nossa família, mais tempos livres, nós estamos mais presos. Nós ficamos mais aprisionados a essa tecnologia. E lá em Eclesiastes 3:1 vai dizer assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não há tempo para todas as coisas, mas para todo propósito. Porque mediante a tantas coisas, as pessoas querem dar conta de tudo. E é impossível a gente dar conta de tudo ao mesmo tempo. Nós temos que colocar aquilo que é prioridade e levar a sério isso que está em Eclesiastes. Colocar
como prioridade aquilo que é propósito para as nossas vidas. Aí sim, nós vamos dar conta daquilo que é propósito, não daquilo que é o nosso tudo, porque ninguém dá conta de tudo ao mesmo tempo. E no meio dessa correria, Jesus, eu acredito que nesta manhã está usando a minha vida para te fazer uma pergunta. Aonde está o seu tesouro? O que realmente tem valor para você? Porque esse texto é tão conhecido, nós sabemos ele de cor, mas e aonde está o nosso tesouro? Porque a palavra vai dizer assim, porque onde está o tesouro, ali estará também o nosso coração. Jesus não está falando apenas de dinheiro. Jesus não está falando dessa questão financeira, ele está falando daquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Daquilo que pega a nossa atenção, daquilo que é a prioridade dos nossos pensamentos, onde nós investimos mais o nosso tempo, a nossa força, a nossa energia. É ali que está o nosso tesouro. E aonde está o seu tesouro? Vivemos uma geração que aprendeu a medir valor por aquilo que aparece, que dá status. O sucesso hoje é medido pelos seguidores. A pessoa pergunta, qual o seu Instagram? A primeira coisa que ela faz é entrar para ver quantos seguidores você tem. Uma pessoa quer ser influencer, mas ela quer fazer aquelas parcerias, e aí fala assim, mas quantos seguidores você tem? Para ver se compensa. Porque o sucesso dela está sendo medido pelos seus seguidores, pelas curtidas, pelas visualizações. E tem pessoas que medem pela aprovação das outras pessoas. Se ninguém falar nada, ela se sente incapaz, menosprezada. Ela precisa da autoafirmação, ela precisa que as pessoas falem, que as pessoas estejam falando sobre ela. E quantos, muitos de nós, acordam e a primeira coisa que faz? Olhar o celular. Dormem e a última coisa que faz é ver as suas redes sociais. Pessoas que acompanham notícias do mundo inteiro, sabem de tudo o que acontece no Brasil e fora do Brasil. Tem as notícias em primeira mão, mas não sabem qual é o destino dela diante de Deus. Não sabe o que Deus tem preparado para o seu futuro. Não entende qual é o seu propósito, para que foi chamada. Tem dificuldade de entender onde ela vai agir na casa de Deus. Porque ela ouve, lê sobre tudo, menos sobre aquilo que é o alimento para a sua vida. Pesquisa sobre vários assuntos, entende sobre tudo, menos da palavra de Deus. Isso revela para as nossas vidas uma inversão de prioridade. Jesus diz que existe tesouros que a traça destrói e a ferrugem consome. Em outras palavras, tudo aquilo que pertence a este mundo se torna passageiro. E nós estamos presos aonde? Neste mundo. Nós estamos preocupados com o quê? Com as coisas deste mundo. A fama, só que a fama passa. A juventude, pessoas que hoje pagam, faz qualquer coisa para serem jovem, não aceitam envelhecer. A juventude passa. A idade chega, a beleza acaba, o dinheiro muda de mãos, os aplausos acabam, as tendências mudam. O que hoje é um sucesso, amanhã já virou esquecimento. E por isso Cristo, nesta manhã, está nos ensinando que nós devemos construir a nossa vida sobre aquilo que é verdadeiro e não sobre aquilo que é temporário. Construir sobre aquilo que permanece, sobre aquilo que vai ser eterno. Porque as coisas deste mundo, tudo é passageiro.
E talvez alguém aqui pergunte, mas como nós vamos acumular então estes tesouros lá no céu? Como nós vamos construir a nossa vida eterna? Vamos lá então? Como que nós acumulamos os nossos tesouros no céu? Quando nós escolhemos viver tendo Cristo como prioridade da nossa vida. Quando nós conseguimos colocar Jesus como prioridade na nossa vida. Isso parece que não tem valor, mas isso é um momento de comunhão. Isso se torna relacionamento, isso se torna intimidade. Nós vamos construindo a nossa intimidade com o Pai. Nós vamos aprendendo a ouvir a voz de Deus. Nós vamos aprendendo a entender os direcionamentos que Deus dá para a nossa vida, porque não existe uma regra. Jesus não fala comigo da mesma maneira que fala com você, porque Ele pode falar com cada um de uma forma diferente. Jesus vai direcionando as nossas vidas de forma que nós entendemos a voz de Deus. Vocês, tem alguém da sua família que você reconhece a voz de longe? Amém? Você consegue lembrar dessa voz? E essa voz se torna reconhecível para você no meio de uma multidão. Porque se essa pessoa te chama, você automaticamente olha. Não é assim? Se um filho chama, a mãe olha. Se é o esposo que chama, você conhece, você reconhece a voz. Você está atento. E é assim que Jesus faz conosco quando nós temos essa intimidade com o Pai. Quando nós vamos construindo essa intimidade com o Senhor, nós vamos reconhecendo a voz de Deus. E cada um, Deus fala de um jeito. Amém? Então você precisa colocar isso como prioridade na sua vida. Ter Deus como primeiro da sua vida. Parece que não tem valor aqui, mas lá no céu isso tem valor. Parece que não tem valor aqui nas coisas da terra, mas para a sua vida espiritual isso tem muito valor. Cada vez que nós oramos, cada vez que você para ler a palavra de Deus, cada vez que você está ali meditando na palavra de Deus, você está acumulando tesouros no céu. Cada vez que você trabalha, você age em obediência à palavra, você está acumulando tesouros no céu. Sabe que tudo aquilo que parece que você está indo contra o mundo? Ah, mas obedecer, ser submissa, isso é se humilhar? Não. Você pode ter certeza que você está acumulando tesouros no céu. Você está fortalecendo a sua vida com o Senhor. Colocar Cristo acima de nós mesmos é investir no que é eterno. Acumulamos tesouros quando nós perdoamos quem nos feriu. Quando é muito mais fácil guardar uma mágoazinha. É muito mais fácil quando nós nos colocamos no lugar de vítima e esperamos que o outro é que peça perdão. Mas, quando nós acumulamos o tesouro, é quando nós deixamos de achar que nós somos o certo, de querer colocar para Deus o jeito que as coisas teriam que acontecer. Vamos, pedimos perdão, nos humilhamos. Parece que estamos sendo humilhados. Mas no reino dos céus nós estamos sendo exaltados. Por quê? Porque nós estamos sendo parecidos com Jesus. Nós estamos imitando Jesus. Porque foi isso que Ele nos ensinou. Que nós devemos perdoar. Que nós devemos amar não só os nossos amigos. Não só amar aquele que concorda com a gente. Mas que nós devemos amar os nossos inimigos. Quando nós fazemos isso, nós estamos acumulando um tesouro no céu. Quando servimos sem esperar nada em troca. Quando nós estamos servindo sem que aplausos estejam ali para nos prestigiar pelo nosso trabalho. Quando nós estamos amando em secreto. Quando você estende a sua mão, você ajuda uma pessoa.
E ninguém está sabendo, mas aquela pessoa está sendo erguida, aquela pessoa está recuperando a sua identidade, ela está sendo tratada, ela está sendo curada. Quando você doa o seu tempo por amor a outras vidas, você está acumulando tesouros no céu. Porque cuidar de vidas é o que Jesus fazia. Se doar, se entregar por pessoas é o que Jesus fazia. Então, tudo que você faz que imita as atitudes de Jesus, você está acumulando os seus tesouros no céu. E por que nós acumulamos tantos tesouros no céu? Para que acumular tesouros aonde ninguém vê? Para que ter tesouros lá no céu? Porque lá o ladrão não entra. Lá a ferrugem não destrói. Acumulamos tesouros quando escolhemos a santidade em um mundo que normalizou o pecado. Quando preferimos agradar a Deus ao invés de buscar aprovações. Quando usamos o nosso tempo para buscar a presença de Deus. As distrações deste mundo é tudo passageira. Acumulamos os nossos tesouros quando nós gastamos o nosso tempo a ensinar os nossos filhos. Quando estamos ali dedicando no ensinamento, no cuidado da nossa casa, nos afazeres do dia a dia. Quando nós estamos honrando a nossa família. Quando nós somos fiéis às pequenas coisas. Tudo isso é acumular tesouros no céu. Tudo isso é decidir fazer as coisas como Cristo. Cada gesto de amor, cada renúncia por conta do Evangelho de Cristo. Cada lágrima que você derrama, cada oração que você faz, eu tenho certeza que são riquezas que você encontrará na eternidade. Mas quando nós olhamos para a nossa própria caminhada, quais são as riquezas que nós temos acumulado? Quais são as riquezas que você tem para apresentar diante do Senhor? Se uma pessoa te perguntasse o que realmente tem valor, qual a sua riqueza? A sua primeira resposta seria o quê? Você iria falar do seu patrimônio? Você iria falar primeiramente da sua família? Porque muita gente só deixa para dar valor na família quando perde. Só deixa para dar valor àquela pessoa que você orou, Deus te deu, quando você perde. E quando fala, qual o valor que você tem? A primeira coisa que deveria vir à nossa mente seria, o meu maior patrimônio, aquilo que eu tenho de maior valor, é a minha família. É aqueles que Deus deu para o meu cuidado. São aqueles que Deus confiou a mim. Esse é meu primeiro grande patrimônio de valor. Não são as coisas terrenas. Você pode até ter muitas coisas aqui, que todos possam prosperar, que todos realmente venham crescer financeiramente, mas que nada disso roube o verdadeiro valor, que é a sua casa, a sua família, as pessoas que Deus deu, que está aí do seu lado, ou que hoje, porventura, está na sua casa, mas a sua família, essa sim é aquilo que você mais tem de precioso na sua vida. É onde você deve sim gastar o seu tempo, investir os seus recursos, investir os seus ensinamentos, porque é ali que está o seu tesouro. E gastar tempo com a família não é perder, é investir em algo que Deus confiou a nós. Ensinar os filhos no caminho não é só dizer vá por aqui, mas é dizer venha atrás de mim, porque este é o caminho. Os nossos tesouros eternos não são colocados em vitrines, mas têm valor diante de Deus. E, infelizmente, muitos mesmo, pais, eles têm deixado a desejar. Nós fizemos live, e a Ana está fazendo, a pastora Ana, várias lives, que é específico para pais. Falando de cuidados, de como está passando por cada fase da maternidade, com os filhos. E o que mais nós vemos são filhos
se queixando da ausência dos pais. Enquanto os pais estão loucamente trabalhando para dar o melhor para os seus filhos. Os pais estão trabalhando, mães trabalhando, 2 empregos, sai de um, entra no outro, porque eles querem dar o melhor para os seus filhos. E os seus filhos estão querendo somente os pais. Não querem seu dinheiro. É muito triste ouvir isso de uma criança. Uma criança que de repente pode ser o seu filho. E você achar que você está fazendo o extraordinário por ele. Enquanto ele está lá falando, tia, eu só queria o meu pai. Brincando comigo. Porque o seu filho não sabe ainda o valor do seu dinheiro. O seu filho só queria a sua presença. Enquanto nós, adultos, estamos preocupados em ter recursos, dinheiro. O nosso coração, muitas vezes, está sendo guiado por esse dinheiro. E o seu filho só está querendo um pouquinho da sua presença. Pais, mães, homens, mulheres, que correm, gastam a sua vida correndo atrás de dinheiro, trabalham, se desgastam, não tem tempo para nada, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para cuidar da sua saúde, porque tudo isso é perda de tempo. Ele precisa trabalhar, ele precisa correr atrás, ele precisa. Só que esse precisa está na mente da pessoa. Esse precisa, essa cobrança é a própria pessoa que se cobra. É a própria pessoa que colocou uma meta, de repente, um pouco alta para a sua vida e tem que correr atrás para não se frustrar. Porque ela quer chegar, ela quer conquistar, ela quer ter. E aí passa uma vida inteira correndo atrás de tanto, para ter tanta coisa. Que quando ela alcança o seu objetivo, porque você vai ganhar, você está trabalhando, você vai ter recurso. Só que quando o recurso, enfim, chegar, quantas pessoas tem que gastar todo o recurso que acumulou para daí correr atrás de tudo que perdeu? Aí gasta todo o seu dinheiro correndo atrás da saúde, correndo atrás da família, correndo atrás de querer cumprir aquilo que devia ter vivido enquanto fazia sua trajetória. Vamos entender a prioridade da nossa vida. Vamos entender que para tudo há um tempo. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo que foi estabelecido por Deus e nós não podemos tirar aquilo que Deus já estabeleceu. Há tempo de crescer, há tempo de morrer. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Então nós precisamos entender que a nossa vida é assim. Não tem como a gente querer viver uma vida 100% todos os dias, porque senão não haveria tempo de chorar. Mas Jesus já está nos alertando, haverá esse tempo, vai chegar momentos de dores, vai chegar um tempo, porque há tempo para todas as coisas. Então, se há tempo de crescer, há tempo da gente viver nesse crescimento. Vamos viver cada fase. Vamos aproveitar cada fase. Vamos viver porque vai passar. A fase de uma criança é linda, mas passa tão rápido. Você não pode querer deixar para viver a fase do seu filho pequeno quando ele tiver 15 anos. Com 15 anos ele não vai querer mais sair com você. Com 15 anos ele não vai mais querer o seu colo. Seu filho precisa de você agora. Seu filho precisa que você pegue no colo agora. Mas de repente você está tão ocupado. De repente você está tão preocupado. De repente sua família precisa da sua presença agora. Qual é a fase que sua família está vivendo? Qual é a fase que você está vivendo? Em qual fase você está na sua vida? Precisamos entender o tempo. Precisamos entender se é tempo de plantar, se é tempo de colher. Se é tempo de plantar, você tem que dedicar suas forças. Você tem que investir seu tempo. Se é tempo de colher, se alegre, festeja, celebre.
Porque todos os tempos vão passar. Cada fase vai ter o seu começo, meio e fim. E precisamos viver cada fase com intensidade, para que você não pule suas fases e depois se cobre por aquilo que não viveu. Para depois não colocar a culpa que foi Deus que não permitiu. Não foi você que não gerenciou o seu tempo. Foi você que pulou a fase que Deus te deu. Sabe, os adolescentes, jovens, quando entram numa fase, falam assim, eu não quero mais estudar. Eu não quero mais ir para a escola, eu não quero terminar essa faculdade. É direito seu. Fique à vontade. Só que lá na frente, você vai ter que pagar um preço para voltar nessa fase. Porque lá na frente você vai ser cobrado por uma fase que você pulou. E aí você vai ter que se desdobrar para cumprir aquilo que faltou na sua vida. Então é mais fácil estudar enquanto está na casa dos pais. Onde você tem comida, roupa, tudo bonitinho no horário certo. Do que você ter que trabalhar, estudar, você mesmo lavar sua roupa, você ter que passar, fazer sua comida. Cada fase é para ser vivida no tempo que Deus determinou. E quando nós pulamos essas fases, nós precisamos pagar um preço para voltar atrás. Jesus está nos chamando a uma reflexão nesta manhã. Em que temos investido nossa vida? Quanto tempo você dedica aí no seu celular? Se puxar lá o relatório, quanto tempo vai aparecer aí no seu celular que você investiu? E se Jesus tiver um relatório, quanto tempo você investiu na palavra? É que nós não vemos o relatório do céu, mas Jesus tem. Você investe tanto na sua área profissional, nos seus estudos, você faz cursos, você corre atrás, e na sua vida espiritual? Não tem como a gente ter crescimento na nossa vida espiritual sem investir nela. Só estar na igreja não é o suficiente. Só estar na igreja e não investir não é o suficiente. É a mesma coisa de você entrar numa escola e não estudar. Não é suficiente você estar no ambiente escolar. Você precisa estudar. Como você tem investido na sua vida espiritual? Tem uma passagem em Atos 19, versículo 15, vai dizer assim: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, mas vocês, quem são? Nós estamos correndo atrás de tanto reconhecimento terreno, que nós nos esquecemos da nossa vida espiritual. Nós nos esquecemos que o céu também precisa nos conhecer. E além do céu nos conhecer, o inferno precisa reconhecer quem você é em Cristo Jesus. E essa passagem aqui está dizendo isso. Jesus, eu conheço. Paulo, sei quem é. Mas vocês, quem são? Se temos que fazer uma escolha, escolha ser desconhecido por pessoas. Escolha ser aprovado por Deus. E ser reconhecido no inferno pelo poder de Cristo na sua vida. Você não precisa de reconhecimento de pessoas, você não precisa ser reconhecido neste mundo. Mas o céu precisa conhecer você. O céu precisa saber quem você é. E o inferno precisa tremer mediante Cristo na sua vida. E só tem como a gente buscar isso quando nós estamos na presença do Senhor. O nosso coração sempre seguirá tentando valorizar as coisas do mundo. Mas nós precisamos ensinar o nosso próprio coração aquilo que realmente tem valor.
Nós precisamos, nessa busca diária da presença de Deus, nós precisamos estar na presença do Senhor, dia e noite. As prioridades da nossa vida têm que ser Cristo. O que eu faço é para exaltar o nome de Cristo. As minhas atitudes estão exaltando o nome do meu Senhor. Aquilo que eu falo está glorificando o nome do meu Senhor. O meu comportamento está edificando as pessoas que estão ao meu lado. Aqueles que estão me vendo conseguem identificar Cristo através da minha vida. Eu estou conseguindo falar a linguagem dos céus. Ainda há tempo para reorganizar as prioridades. Ainda há tempo para colocar Deus como centro. Ainda há tempo para investir naquilo que é espiritual. Ainda há tempo. Ainda é tempo para investir na sua casa, na sua família, na comunhão com o Senhor. Porque vai chegar um tempo aonde vai se acabar o tempo. As redes sociais vão ficar, os bens ficarão, os títulos ficarão, os seus diplomas ficarão. Mas a nossa vida vai continuar na eternidade. Você precisa acreditar e sair daqui com este pensamento nesta manhã. O céu, ele existe, é uma realidade para as nossas vidas. Nós não podemos viver este mundo achando que o céu é uma ilusão, algo que está longe, distante. Não, o céu está bem ali. Que possamos sair daqui, deste culto da manhã, decididos a viver com aquilo que permanece. A maior riqueza que alguém pode possuir é ter a sua vida totalmente entregue a Jesus. Essa mensagem o Senhor já havia ministrado ao meu coração, mas ela tomou muita proporção no velório da Rose. Porque eu não sei você, mas quando você sente amor por uma pessoa, aquilo te traz uma reflexão. E no velório da Rose, eu fiquei lá o dia todo. O dia todo lá. Só pensando. E todo mundo que chegava falava assim: nossa, a Rose deixou isso. Nossa, a Rose me ensinou isso. Nossa, a Rose... Ninguém falou da casa. Ninguém falou das roupas, dos títulos. Ninguém nem chamava ela de pastora. Ela era a nossa Rose. Todo mundo falou sobre a Rose daquilo que era eterno. Daquilo que era legado. Daquilo que Deus chamou ela para fazer. Daquilo que ela fez com dores, sem dores. Daquilo que ela cumpriu nessa terra, mas sempre pensando na eternidade. Essa palavra tomou peso naquele dia. E eu só reorganizei os pensamentos. Porque nós investimos tanto, e eu estou no meio, nós comigo. Porque nós corremos sim atrás de tantas coisas. Nós queremos tantas coisas. Mas o que realmente importa, será que nós estamos correndo atrás? Será que nós estamos levando a sério que o céu está logo ali? Porque a gente não sabe o momento que Deus irá nos chamar. A gente não sabe qual hora iremos lá ver o nosso baú secreto dos nossos tesouros no céu. Mas a qualquer momento, o céu pode querer nos mostrar o que nós acumulamos. Nós caminhamos com essa certeza que a nossa casa, a nossa morada não é aqui. Nós caminhamos com a certeza que o céu é o nosso lugar do destino. Mas nós acreditamos que teremos tanto tempo ainda para chegar lá. Mas e se o nosso embarque fosse agora? Para embarcar, todo mundo sabe que tem que ter um passaporte. E seu passaporte tem que estar em dia. Tem que estar legalizado, na data da validade certa. Ah, mas eu orei há 5 anos atrás, eu estava orando. Ah, mas o mês passado eu fui no culto.
se até passaporte tem data de validade. Ah, mas eu me entreguei a Jesus. E depois que você fez isso, o que você fez mais para dar continuidade a isso? Nós temos uma viagem marcada. Nosso destino já está certo, céu. Só que para chegar até lá, a gente precisa ter um passaporte apropriado. Aonde o seu visto tem que estar em dia. Onde você precisa estar tudo organizado. E como eu falei aqui em cima, quando nós acumulamos tesouros no céu, nós precisamos deixar para trás mágoas, rancores. Isso é uma forma de regularizar o passaporte. Santidade, renúncias, perdão. Nós precisamos estar em dia com o céu. Não dá para deixar para arrumar as coisas quando chegar lá. Você não vai chegar. Se você não consegue ser vizinho de alguém aqui, não é no céu que você vai ser. Se você não consegue frequentar a mesma igreja, não é no céu que você vai frequentar. Nós precisamos entender qual é o valor da nossa vida. Nós precisamos entender o que Deus nos chamou para fazer nessa terra. O que você tem feito? Quero que você se coloque em pé. Nós estamos praticamente no meio de junho. Eu espero que ao chegar em dezembro, você possa olhar os 6 últimos meses e fazer uma reflexão dizendo: eu cresci, eu melhorei como filho, eu melhorei como esposa, eu melhorei na minha casa, eu melhorei no meu trabalho, eu cresci espiritualmente. Não importa o que você conquistou aqui na terra. É importante, sim, para você. Mas de maior valor é saber que você cresceu, que você teve intimidade com o Pai, que você subiu mais um nível. Se você não orava em línguas, você ora. Se você não era batizado, agora você já se batizou. Você ganhou uma alma para Jesus. Isso é de maior valor. Que lá em dezembro você possa refletir e você possa dizer: como melhorei, como a minha vida mudou, como agora eu consigo orar, como agora eu consigo buscar mais a Deus, como agora eu consigo me dedicar mais na palavra. Que apesar dos seus sonhos de repente não terem sido todos alcançados, mas espiritualmente você possa fazer um balanço e perceber o quanto você cresceu, perceber o quanto você mudou, perceber o quanto Deus tem de você. Feche os seus olhos por um momento. Que o nosso coração esteja firmado naquilo que realmente é eterno. Que a nossa vida seja um investimento constante no reino de Deus. Feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Enquanto o louvor está cantando essa canção, reflita como está a sua vida. Reflita realmente o que tem tido valor aí no seu coração. O que adianta eu juntar os meus tesouros